Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como estão? Como foram de semana aí, tudo certo? Estamos aqui em mais uma aula desse quadro, né, da situação que a gente se encontra coronavírus. É uma aula virtual, é um projeto piloto que eu estou montando, principalmente para vocês do terceiro ano, porque é para a gente dar continuidade no estudo de vocês, certo? A gente está em recesso, não é férias ainda, então como tem recesso a gente pode continuar trabalhando, tudo bem? Bom, então a ideia era a gente continuar da nossa última aula virtual, né? Então a gente pode dar continuidade no que está acontecendo, ok? Vamos lá. Bom, na nossa última aula, a gente trabalhou com a ideia de funções, né? E então a gente está aqui com a aula do dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas não é mentira que é uma aula, tá, gente? Vamos lá, continuando. Bom, então na nossa última aula, minha retomada de sempre, né? Eu gosto de recapitular o que a gente fez na última aula. A gente trabalhou com função de primeiro grau, certo? E aí, com função de primeiro grau, eu trabalhei com gráfico, com esboce. Lembrar que esboce é a mesma coisa que desenhe, né? Então eu estava desenhando gráficos, certo? E aí o que acontece? Nessa última aula que eu passei para vocês, eu deixei um exercício no final dela, né? Deixei uns bons estudos lá também. Espero que vocês tenham feito, porque aí eu já vou corrigir. Vou corrigir o item A e o item B, não vou fazer todos, tá? Mesmo porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã nessa videoaula. E nem adianta também fazer todos, por quê? Porque depende do valor que vai surtar de x para ter um valor de y, né? Professor, do que é que está falando? Bom, vamos retomar algumas coisas. O esboço, como já falei para vocês, é desenho. E aí, no caso, na função de primeiro grau, o que eu te dei aí nos itens A, B, C e D são as leis de formação, né? E as leis de formação para a nossa aula de hoje vai ser muito importante, tá? Então, a gente tem aí o item A lei de formação do nosso item A é y igual a menos 2x mais 3. Bom, o que é importante lembrar das funções de primeiro grau, gente? A gente tem uma lei de formação desse jeito, né? A função de primeiro grau é sempre uma reta. Então, para montar uma reta, a gente precisa só de dois pontos. Isso vem da geometria, certo? É um axioma da geometria que dois pontos determinam uma única reta. Então, se a gente sabe que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, a gente precisa de dois pontos. E aí a gente tem que lembrar o que de função. O que é uma função? Lembra que eu falei para vocês? Uma função é quando a gente tem duas variáveis dependendo uma da outra, certo? Na verdade, uma variável depende da outra. No nosso caso aqui, o y depende do x, tá? E aí o que a gente falou em aula? Me dá um valor de x que eu te devolvo de y, certo? Então a ideia da função é justamente essa. Cada valor de x que você atribui, né, a cada valor que se atribui para x, você tem um valor de y, tá? Isso que é a nossa função, certo? E aí, para montar um gráfico, eu preciso de um valor de x e de y de um ponto e o valor de x e de y de outro ponto. Então, o que a gente acabou falando em sala de aula? Que para fazer o esboço, né, o primeiro passo que a gente tem é montar uma tabelinha. Adoro esses sons. E aí, para montar a tabelinha, eu posso escolher qualquer x. Professor, qualquer x? Qualquer x. Lembra que alguns de vocês perguntaram se podia ser 50, se podia ser 100, se podia ser 88. Meu, qualquer número, né? Só que você tem que lembrar que você vai montar um gráfico. Montar um gráfico com um valor 88 em x é você colocar uma reta gigante, né? Então não vale muito a pena alguns valores, tá bom? No meu caso, o melhor valor para chutar era qual mesmo? Era o zero. Muito bem. E aí, com o zero chutado, a gente fazia uns cálculos, certo? Cálculos que não eram obrigatórios, porque você consegue fazer de cabeça. Então, lembra que a minha lei de formação é y igual a menos 2x mais 3. No lugar do x, eu coloco zero. E aí eu tenho o valor de y. Então, y é igual a menos 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 dá 0, né? Menos 2 vezes 0 dá 0 mais 3 dá 3 positivo. Então, eu sei que quando x é igual a zero, meu y vale 3. Tudo bem, gente? Esse é o nosso primeiro ponto. E aí, qual que seria o segundo ponto? De novo, qualquer número. Nesse meu caso, eu prefiro chutar 1. Professor, por que 1? Porque o 1 é um número que vai multiplicar pelo menos 2 ali e vai continuar sendo menos 2, né? Qualquer multiplicação por 1 dá o mesmo número,
certo? Então lembra lá, y é igual a menos 2x mais 3, no lugar do x eu coloco 1, então y é igual a menos 2 vezes 1 mais 3, y é igual a menos 2, né, porque menos com mais na multiplicação dá menos 2 mais 3, y é igual a menos 2 mais 3, então menos 2, estou devendo 2, tenho 3, eu tenho 1, então y é igual a 1 também, certo? Então eu tenho ali 2 pontos, né, eu vou traçar os planos cartesianos, o plano cartesiano, né, os eixos coordenados, x e y, e vou montar alguns pontinhos aqui, tá bom? Lembra que tem que ser bem espaçados, né, os espaços tem que ser praticamente iguais, né, para ter uma escala, tá? E aí vou colocar lá os pontos. Bom, o meu primeiro ponto que eu tenho é o ponto 0 e 3, beleza? Em x ele vale 0, então lembra lá que está no eixo y, certo? Onde x vale 0. Em y ele vale 3. Então x igual a 0, y igual a 3. O ponto está exatamente aqui. Bom, meu segundo ponto é o ponto 1 e 1. Então, ponto 1 e 1. Em x ele vale 1. Então põe lá no x1. Em y ele vale 1. Então em y também tem 1. Lembra lá que você está colocando um ponto no plano cartesiano, então você está trabalhando com duas ruas, né? Uma rua em x, uma rua em y, é o cruzamento das duas ruas, então tem meu pontinho amarelinho ali no meu gráfico, que é onde tem é onde cruza, né? 1 e 1, tudo bem? Bom, aí nesse caso eu tenho dois pontos determinam uma única reta, eu posso traçar minha função a partir daí. Tudo bem, gente? Deu para retomar aí as ideias? Bom, vou fazer nesse caso aqui, ó, o que acontece? Eu coloquei um adendo, tá? Uma coisa muito importante. Lembra lá, a minha reta ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o valor de A é menos 2, ele é negativo. Se eu tenho um valor de A negativo e minha reta é crescente, então eu errei minha reta, tá? Errei algum cálculo. Tudo bem? Tem que lembrar disso, tá? É importante para nossa próxima matéria, que é referente à terceira série do ensino médio. Beleza? Bom, vamos pular então. Vou para o item B. Meu item B eu tenho y igual a 5x menos 2. Por que eu estou resolvendo A e B? Porque no caso do meu B, o meu A vale 5 e ele é positivo. Para a gente dar uma retomada aí também nisso, tá bom? Lembra que sempre começo pela tabelinha. E aí meu valor é o 0. E eu faço meus cálculos de novo, né? Vou fazer rapidinho aí, porque já sabem como faz isso aí, né? No lugar do x eu coloco 0, 5 vezes 0 menos 2, y é igual a menos 2, cálculo rápido e simples. Então quando x é igual a 0, y é igual a menos 2. Bom, meu outro ponto eu chutei 1 também, nesse caso não era necessariamente necessário ser o 1, tá? Podia ter sido 2, tranquilo. Mas nesse caso eu chutei 1 novamente. Faço o cálculo novamente. Y é igual a 5 vezes 1 menos 2. Y é igual a 5 menos 2. Y é igual a 3. Então quando x vale 1, y vale 3. Plano cartesiano de novo. Eixos ordenados x e y. Pontinhos espaçados igualmente espaçados, né? E aí, de novo, novamente, vou lá para minha tabela. Meu primeiro valor é o ponto 0 e menos 2. Em x vale 0, em y vale menos 2. Então, meu ponto está no eixo y, lá embaixo no menos 2. Beleza? Meu segundo ponto, x igual a 1, y igual a 3. Então, x igual a 1 coloco lá no gráfico, no lugar do x, né? No eixo x, e no eixo y eu vou lá no 3 e coloco 3. No cruzamento das duas ruazinhas é meu ponto, segundo ponto no caso. Meu ponto B, não ia chamar de ponto B, mas não tem B ali, certo? Tenho dois pontos, só traçar minha reta. E de novo tem que lembrar que se A é igual a 5, A é positivo, então minha reta é crescente. Tudo bem, gente? Muito importante lembrar disso, tá? Se A é positivo, a reta é crescente. Se A é negativo, a reta é decrescente. Para lembrar que para você conseguir saber ou lembrar que seu gráfico vai estar correto a partir da sua análise do seu coeficiente angular. Tudo bem?
Bom, continuando, eu vou falar a função de primeiro grau, né? A gente está nessa matéria. E aí a gente está falando da lei de formação, que eu já comecei a aula falando que falaria sobre isso, né? A lei de formação, y é igual a x mais b. Lembra lá que o a é o nosso coeficiente angular, que dá a inclinação na nossa reta. O b é o nosso coeficiente linear, que é o valor inicial da nossa função, tá bom? Que era quando x valia zero. Lembra lá que toda vez que x vale zero, né, eu acho exatamente onde cruza o eixo y. Foi o que a gente fez nos exercícios anteriores, tá? Bom, vamos lá, vamos trabalhar com exemplo então. Encontrar a lei de formação da função de primeiro grau que passe pelos pontos A, 2 e 3 e B, menos 3 e 8. Muito cuidado, lei de formação de função só dá 2 pontos, não necessariamente de primeiro grau, tá? Então fique atento que tem que aparecer que a função é de primeiro grau. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá, vamos continuar. Lembra que a minha lei de formação, eu tenho dois modos de achar, né? O primeiro método é o método da substituição, o segundo é o método da adição. A gente fez isso na nossa última aula presencial, tá? Então eu só estou retomando um pouquinho o conteúdo. Então eu tenho minha lei de formação, y é igual a x mais b. O meu trabalho nesse exercício é achar o valor de a e o valor de b, tá? Então pensando nisso, né, eu tenho o primeiro ponto, meu ponto a, e aí da minha primeira equação, se x é igual a 2, y é igual a 3, no lugar do y eu coloco 3, no lugar do x eu coloco 2, e aí eu tenho essa equação. 3 é igual a vezes 2 mais b. Tudo bem, gente? E aí eu tenho uma segunda equação do meu segundo ponto, que é o ponto b. X vale menos 3, y vale 8. Então no lugar do y eu coloco 8, no lugar do x eu coloco menos 3. E aí, o que a gente faz? A gente isola uma das letras, lembra? E aí eu escolhi em aula isolar o b. Se eu quero isolar o b, então eu pego nessa primeira equação que tem essa setinha aí, que é onde eu vou isolar meu b, eu vou pegar o a vezes 2, ou 2a, e passar para o outro lado, certo? Para isolar o b. Então b é igual a 3 menos 2a. Lembra que 2a é positivo, passou para o outro lado, ele vira negativo. Tranquilo? Vou guardar essa equaçãozinha. Essa é a minha primeira equação e eu tenho minha segunda equação. Bom, lembrando lá, isolei na primeira, substituo na segunda. Por isso que chama método da substituição, tá? Então, no lugar do b, eu tenho lá a segunda equação. 8 é igual a menos 3a mais b. No lugar do b, eu coloco o valor de b que eu isolei na primeira equação, tá? Então, o meu b vale 3 menos 2a. Então, no lugar do b, eu coloco 3 menos 2a. Então, 8 é igual a menos 3a mais 3 menos 2a, que é o valor de b, certo? Bom, aqui é equação de primeiro grau, certo, gente? Só tem uma equação, só tem uma incógnita, né? Então, letra de um lado, número para o outro, vou passar o 3 para o outro lado, ele vira negativo. Vou deixar o menos 3a e o menos 2a do mesmo lado, porque eles são a, né? E como deixei do mesmo lado, mantenho o sinal. E aí aqui é só fazer cálculos, né? 8 menos 3 dá 5, menos 2 menos 3a dá menos 5a. Passo o menos 5 dividindo, porque está multiplicando o valor de a, e eu tenho 5 sobre menos 5. E aí na divisão, regra de sinal, mais com menos dá menos 5 por 5, a é igual a menos 1. Achei o valor de a. Tudo bem, gente? Bom, para achar o valor de b, eu posso voltar tanto na primeira equação quanto na segunda. Mas eu, geralmente, quando uso o método da substituição, eu prefiro voltar na primeira equação nesse caso, ou na equação que eu isolei a minha letra, porque eu já acho o valor direto de b, tá? E aí eu tenho o valor de a. No lugar do a, então, eu substituo, certo? Substituo por quem? Pelo valor que eu achei, menos 1. Então eu tenho que b é igual a 3 menos 2 vezes menos 1. E aí agora fazer conta, né, gente? Então b é igual a 3, menos com menos dá mais, a multiplicação, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então b é igual a 3 mais 2, b é igual a 5. Beleza, achei o valor de a e de b, era o que eu precisava. Então, y é igual a menos 1 vezes x mais 5. Lembra que a minha lei de formação, y é igual a x mais b.
No lugar de A, eu coloco menos 1. No lugar de B, eu coloco 5. Essa é a minha lei de formação. Tranquilo, gente? Sossegado? Bom, para esse tipo de exercício, eu ainda tenho uma dica. Tá? O que seria a minha dica? A minha dica é: monta o plano cartesiano, pega o ponto A, que é o ponto 2 e 3, coloca no seu plano cartesiano, pega o ponto B, que é o menos 3 em x e 8 em y, coloca no plano cartesiano também e traça a minha reta. A minha reta, vocês conseguem enxergar aí que ela é decrescente, certo? Se o seu A lá embaixo, que você achou, for negativo, então provavelmente você acertou essa reta, tá? Provavelmente você acertou o valor de A. Agora, se a reta estivesse crescendo e o seu A tivesse dado menos 1, alguma caca aconteceu. Tudo bem, gente? É uma dica que geralmente a gente dá, mas nem todo mundo segue ela e acho que é descartável, tá? Mas é interessante ter essa dica aí para vocês. Beleza, gente? Então, tranquilo. Vamos para o segundo método. É uma reta decrescente, né? A é negativo. Tudo bem? Vamos para o segundo método. O meu segundo método é o método da adição. Bom, o começo é sempre o mesmo. Eu tenho minha lei de formação, aí no lugar do y eu coloco o valor de y, no lugar de x eu coloco o valor de x. E eu monto as duas equações, equação 1 e equação 2. A diferença do método da adição com o método da substituição é que aqui a gente não isola nenhuma letra. Aqui eu simplesmente passo um traço e subtraio. Só isso. Professor, mas você colocou adição. Lembra que a subtração é a operação contrária da adição. Então, na verdade, quando você está subtraindo, você também está adicionando. Tá? Então ali você tem que fazer o sinal da igualdade debaixo da igualdade e realmente resolver os dois lados. Lembra que está subtraindo o lado da esquerda da igualdade e o lado da direita da igualdade. Tá? Então a gente fica assim: 3 menos 8 é igual a 2a menos 3a. Lembrando ali que eu posso tirar o parênteses ali de baixo, né? Colocar ele inteiro. Mais b menos b. Beleza? Então do lado esquerdo, 3 menos 8, que era o que tinha do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, eu tinha tudo aquilo lá que está do lado direito, eu tive que colocar embaixo. Inverti a ordem do a vezes 2 para 2a. Aí eu coloquei um menos, né, porque eu estou subtraindo. O 3a, né, o menos 3a que estava ali embaixo, invertido também, que estava a vezes menos 3, eu só multipliquei mais com menos deu menos e coloquei entre parênteses, tá? Mais b lá de cima com menos b de baixo, e aí a gente pode simplificar. Mais b menos b dá zero, certo? E aí eu fico com menos 5 é igual a 2a, menos com menos na multiplicação dá mais, e aí fica, fica 2a mais 3a. Né? E aí menos 5 é igual a 5a. Esse 5 que está multiplicando o a, ele passa dividindo. E aí eu tenho menos 5 sobre 5. E eu tenho a igual a menos 1. Tranquilo, gente? Achei o valor de a. Para achar o valor de b, o que eu faço? Mesma coisa, escolho uma das equações, qualquer uma. Escolhi a primeira porque não tem sinal de negativo. Né? Então, qualquer equação e substituo o valor de a no valor de a. Tranquilo? E aí eu substituo lá. 3 é igual a 2 vezes menos 1, que é o valor de a, mais b. E aí eu tenho que 3 é igual a menos 2 mais b. Passei o menos 2 para o outro lado, ele fica positivo. 3 mais 2 é igual a b, então b é igual a 5. Achei o valor de b. Tendo o valor de a e de b, então eu tenho menos 1x mais 5. Tranquilo? Bom, hora de praticar. Né? Eu coloquei, façam os exercícios 2 e 3 da lista. Quem não ativer é só me pedir via WhatsApp. Bons estudos. Mas lá na orientação dos estudos, gente, eu coloquei para vocês resolverem todos os exercícios da lista, tá? Então, por favor, resolvam todos, ok? Bons estudos, até uma próxima aula, né? E espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Deixa eu abrir aqui só o... Agora sim, cara para cara. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, tá, gente? Espero que consigam resolver aí. Espero que tenha dado para entender a matéria. Para quem não tinha pegado dentro de sala de aula, espero que consiga pegar agora, né? E aí a gente vai tentando trabalhar. Qualquer coisa, entre em contato,
Tudo bem? Obrigado por tudo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.